Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado ainda seja o nome de Jesus. Meus pesados e queridos e amados irmãos internautas, venho mostrar aqui umas coisas, uma realidade da Bíblia Sagrada para vocês, o que vejo hoje é as escolas teológicas ensinando o erro, formando pastores, obreiros, para saírem também ensinando, pregando o mesmo erro por onde eles andam pelo Brasil afora, né? Louvado seja o nome de Jesus. Eles se baseiam num texto da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, num dos 4 evangelhos, quando Jesus, conversando com o discípulo dele, fez uma pergunta e disse assim: quem o povo disser para vocês quem eu sou? E os apóstolos diziam: Senhor, um diz que tu és Jeremias, outros diz que tu és João Batista que ressuscitou, outros diz que tu és Elias, e outros diz que tu és algum dos profetas antigos que voltou. E Jesus vai vir para os discípulos e pergunta a eles: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro vai tomar frente e diz: Senhor, eu disse que tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e diz para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, que não revelou a carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí ele vai e diz para Pedro: Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te entregaria a chave. E tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Aí Jesus vai e começa conversando com eles ali, explicando que Jesus ia para Jerusalém, e lá ele ia ser entregue ao gentil. O gentil ia cuspir na cara dele, espancar ele, e ia crucificar ele na cruz. Mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, né? Aí Pedro vai e diz para Jesus: Senhor, para longe de ti que essas coisas não vão te acontecer. E Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, pois não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Está vendo? Baseado nesse versículo que Jesus disse aqui nesse texto, aí as escolas teológicas ensinam ao povo que Jesus disse: Pedro, eu digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eles ensinam que Jesus estava dizendo ali que edificava a igreja em Pedro, sabe? No apóstolo Pedro. Isso que eles ensinam nas escolas teológicas. E sai formando os obreiros aí que saem mentindo também nas cidades do Brasil afora, nas igrejas fora, pregando a mesma mentira, né? Mas Jesus não fundou a igreja no apóstolo Pedro. Jesus fez aquela promessa porque ele ia chamar Pedro para ser o líder da igreja primitiva de Jesus em Jerusalém, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que Pedro, dentro da igreja do Senhor Jesus, concordasse em fazer na igreja, ia ser concordado no céu. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro chamou os 11 discípulos, porque Judas Iscariote tinha traído Jesus, tinha se enforcado. Aí Jesus chamou os outros 11, aliás, os outros 10, né, que com ele eram 11, para escolher dentre eles um substituto para substituir Judas Iscariote. Aí eles fizeram uma eleição, uma votação, e quem foi escolhido foi Matias. Louvado seja o nome do Senhor, o substituto de Judas Iscariote, né? Então Jesus concordou com aquilo, porque Jesus tinha dito a Pedro que ele concordasse na terra ia ser concordado no céu. Aí também outra coisa que Pedro criou na igreja primitiva, né? Porque Pedro ganhava muitas almas para Jesus junto com os outros apóstolos, e a igreja crescia muito, tinha muita viúva, muito órfão na igreja, e os apóstolos não tinham tempo, né, de ensinar a palavra de Deus para a igreja e de orar e cuidar também das viúvas e dos órfãos da igreja do Senhor Jesus em Jerusalém. Então Pedro combinou com todos os outros apóstolos de escolher dentre eles jovens, homens cheios do Espírito Santo, de um bom testemunho diante da sociedade e diante de Deus, para que consagrassem eles ao diaconatos, né?
para servir às mesas dos apóstolos, cuidar das viúvas e dos órfãos da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, ali foi escolhido 7 irmãos. Um deles foi Felipe, outros deles foi Estevão, que inclusive Estevão foi o primeiro mártir da Igreja de Jesus, o primeiro mártir, o primeiro que morreu por pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Morreu apredejado pelo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. E Filipe, Jesus pegou ele e fez dele um evangelista, né? Foi quem evangelizou o eunuco. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo falou com ele que ele ia por um caminho, acho que o caminho de Damasco. O Espírito Santo falou com ele para ele se aproximar do carro. Ele se aproximou do carro e o eunuco ia lendo o livro do profeta Isaías. E aí então o eunuco mandou Filipe subir para aquele carro e começou a pedir explicação a Filipe de quem era que o profeta Isaías estava falando. Se era dele mesmo ou se era de outro. Aí foi que Filipe pegou e pregou o Evangelho de Jesus, né? Que o Evangelho de Jesus é a história dele, tudo que estava escrito nas Escrituras a respeito dele, que até Isaías tinha profetizado. Louvado seja o nome do Senhor, o que ele fez dentro de Jerusalém, né? E mataram na cruz, mas no terceiro dia ele tinha ressuscitado. E foi isso que Filipe explicou para o eunuco. Então, quando o eunuco chegou onde tinha água, disse para Filipe: olha que água, que importa que eu seja batizado? Aí Filipe batizou o eunuco e o Espírito Santo arrebatou Filipe, porque ele se achou já em outra cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, meus amados irmãos. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Mas a igreja é edificada em Jesus. Ele é a pedra, que é a igreja edificada nele mesmo. E as portas do inferno não têm poder sobre ele. Para eu entender aí, ó, todas as vezes que o povo se apostata da fé, os líderes, que a corrupção começa a entrar dentro da igreja, é logo Jesus levanta um reformador para reformar o seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E os corruptos ficam todos para trás, né? Aliás, se apostatam da fé, aí vão fingir, fundar religião. É assim. Vão pregar heresia, vão mentir para o povo, enganar o povo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, essa é a verdade que eu queria dizer para vocês. E nós temos também o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que Jesus levantou para evangelizar os gentios, né? Pregar o evangelho dele para os gentios. Os gentios, todas as nações fora de Israel. Foi o apóstolo Paulo que Jesus levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a gente vê Paulo falando lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se não me falha da minha memória, Pedro ensinando para a igreja de Corinto o que é o corpo de Cristo, como é o corpo de Cristo. Ele compara o corpo de Cristo, que é a igreja, como um corpo humano, sabe? Do jeitinho que o corpo humano, cada membro do corpo humano depende um do outro, do mesmo jeito é a igreja de Jesus. Cada membro da igreja de Jesus depende um do outro, tanto o mais rico da igreja como o mais pobre da igreja, mas depende um do outro, tá vendo? Do mesmo jeito do corpo humano, sendo que Jesus é o cabeça, o apóstolo Paulo afirmou ali, sendo Jesus o cabeça, porque a igreja está firmada nele, né? Ele é quem é o cabeça da igreja. Então, no corpo humano, nós vemos o que? A cabeça, né? Nós temos a cabeça, na cabeça onde tem o cérebro, onde pensa, onde raciocina. Na cabeça onde tem os olhos que vê tudo. Na cabeça onde tem o nariz que ouve tudo, ou que cheira, sente tudo. E os ouvidos que ouvem tudo, né? E a boca também que fala tudo. Quer dizer, Jesus é quem fala na sua igreja. É quem vê tudo que acontece na sua igreja. Ele é quem sente também o mau cheiro quando o pecado está dentro da igreja fedendo no nariz dele. Ele sente também. Louvado seja o nome do Senhor. Então é Jesus, meus amados irmãos, que a igreja é alicerçada nele mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é essas verdades que eu queria falar aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito no poder do Senhor Jesus
no que ele mostra para os seus servos na terra. Pois eu vi uma reportagem, um vídeo, um comentário, que o pastor Billy Graham, um dos maiores pastores desses últimos tempos, lá dos Estados Unidos, que eu acho até que ele já dorme no Senhor Jesus, ele orando por a bandeira de cada país. Quando ele chegou na bandeira do Brasil, bandeira verde, amarelo, azul e branco, ele parou a oração e ficou olhando para a bandeira. E o Senhor Deus falou com ele, que desse país que tinha aquela bandeira, Deus ia levantar um grande avivamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um grande avivamento, aleluia, que pelo poder autoridade do nome de Jesus, esse avivamento aconteça na íntegra, aqui nesse país. E as mentiras aí que é ensinado nas escolas teológicas, formando mentirosos para saírem mentindo nas cidades brasileiras, que vai ser tudo desmascarado, louvado seja o nome do Senhor, e as verdades das Escrituras vai se espalhar pelo mundo todo. E o povo vai saber que há um Deus verdadeiro e que tem uma igreja na face da terra, que Jesus é o cabeça dela e que a salvação para ela é através da graça. Graça que Jesus implantou na terra para a sua igreja. Não é comprado por dinheiro, não é por obra que ela que conseguimos, que a igreja de Jesus é salva. Não faça de o nome do Senhor. Aliás, ela pratica boas obras porque ela mostra a sua fé, é pela boas obras que ela pratica, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que diz que é a igreja de Jesus, mas não tem boas obras, ele é um mentiroso, não faz parte da igreja de Jesus, né? É o espírito de mentira que está nele. Você sabe que é o Espírito de Jesus que está nele, é pelas obras que ele pratica. Você sabe a fé dele que ele tem em Jesus pelas obras que ele pratica, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje está aí a verdade, mais uma verdade da Bíblia para todos vocês. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa convencer vocês e abrir o entendimento de vocês para entender também as Escrituras Sagradas e não cair no engano, pois a Escritura diz que todo aquele que crê nele não será confundido, né? Você não vai ser confundido se você crer com o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com sua boca que Ele é Senhor. Nenhum ensino errado vai confundir você, porque o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento para você entender, né? Então você não vai ser confundido, não será confundido de jeito nenhum. Amém.